Olá para você, internauta, uma ótima noite, sejam bem-vindos ao programa Olhar Humano, primeiro programa de 2020 e, como sempre, um programa que sempre traz algo diferente para você. O programa de hoje estreia nesse novo formato, com mais qualidade, com mais precisão para você e, é claro, sempre com a novidade a mais, um programa que sempre traz objetividade nos assuntos que são abordados para você e que são levados para você no cotidiano. A cada 15 dias nós temos o nosso encontro por todas as nossas plataformas de transmissão, tanto aqui na Creative TV São Paulo, como na Creative TV Brasil e nas demais plataformas com transmissão simultânea no YouTube da Creative TV. Bom, e eles já estão no nosso link, Dr. Nelson, doutora Simone, para mais um programa que hoje é mais do que especial, o primeiro programa de 2019 que já traz temas super especiais para você. Doutora Simone, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Adelier, boa noite, Nelson, boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar aqui iniciando com vocês mais um programa, agora 2020. Um feliz ano novo para todos vocês. É um grande prazer estar aqui. Exatamente. Doutor Nelson, bem-vindo. Olá, amigos, tudo bem? Bom ano novo para todos. Seja um ano de muita prosperidade, de muitas conquistas, muito sucesso. E que esse ano promete, como a gente já havia meio que deixado em stand-by aí no final do ano passado, tem muita coisa legal aí. O programa de hoje promete também, pode ter certeza. Exatamente. Bom, então nós vamos trazer aqui, antes de lançarmos as entrevistas do programa de hoje, vamos saber aqui os temas que eles trazem para você nesse primeiro programa de 2020. Doutor Nelson, como o primeiro bloco fica na sua responsabilidade, queria saber qual o tema da sua entrevista e a pessoa que você traz hoje para a entrevista, o que é que vocês vão abordar, o que vocês vão conversar aqui no programa? Então, esse programa ele foi gravado no final do ano passado, né, em dezembro, e como não deu tempo, porque a gente já estava com toda uma grade de programação pronta, então eu estou trazendo agora. A pessoa que eu vou apresentar aí para vocês, que é a Val. A Val é o apelido de Valdirene, né? Val Sátiro. Ela tem uma startup agora aqui em São Paulo, ela está abrindo uma startup. E nós vamos falar uma coisa muito legal, porque tem tudo a ver com o público feminino hoje, que é sobre o empoderamento da mulher. Ela vai falar muito sobre a questão da endometriose, que é uma doença que afeta só no Brasil hoje 10 milhões de mulheres diagnosticadas. E ela vai falar de relacionamentos abusivos e uma série de assuntos que tem muito a ver com o público feminino e que vale a pena os homens assistirem para eles também se conscientizarem dessa questão. Não é uma questão de feminismo, mas é uma questão de conscientização. Então, eu acho que vai ser legal, porque falar de empoderamento feminino, e ainda mais agora, né, que nós estamos no mês de janeiro branco, que é o mês da saúde mental, isso tem muito a ver com a saúde mental da mulher também. Eu acho que vai ser bem interessante, porque o depoimento, o trabalho que ela vem desenvolvendo, chama muita atenção. E eu acho que a mulherada aqui que com certeza está assistindo a gente, que enfrenta relacionamentos abusivos e que tem total impotência de gerenciar esses relacionamentos, eu acho que vão tomar uma coragem interessante aí, porque ela tem uma história de superação assim fantástica. Ela superou uma série de problemas físicos, emocionais e está fazendo um trabalho agora voltado exclusivamente à questão feminina. Não ele, mas sensacional. Muito bom. E, doutora Simone, primeira entrevista de 2020, qual o seu tema que traz hoje com a sua convidada? O que é que nós temos hoje aqui para você? Bom, hoje nós vamos conversar com Gustavo Ladislau. Gustavo, ele é advogado, mas também ele é um facilitador. Nós vamos falar sobre constelação sistêmica. E hoje, especificamente, ele vai abordar um pouco sobre a constelação familiar. É muito interessante, ele vai contar um pouquinho o que é a constelação, né? Vai nos mostrar um pouco como que é feito isso, em que segmentos que a constelação pode
no caso, estar oferecendo uma ajuda. Então, basicamente, ele traz a constelação sistêmica como uma ferramenta de ajuda em situações de conflitos e de saúde mental. Tá? Então, tem muita coisa, tem muito assunto, inclusive eu pretendo, na verdade, fazer uma outra parte do programa, né? Porque num outro momento, porque ele tem uma história muito interessante de trabalho dentro da área jurídica. Então, hoje, a constelação, como ela está sendo aceita e usada, né, entre juízes, então ele conta que com os advogados ainda é um pouquinho mais difícil, mas que os juízes já estão usando isso em situações de conflito, de consenso, de mediação. Então, os casos de divórcio, de adoção, de guarda dos filhos. Então, ele conta para a gente um pouco sobre a questão das heranças emocionais que nós trazemos, né? E como que isso será solucionado junto com o trabalho paralelo da psicoterapia e, em alguns casos, até da questão da abordagem medicamentosa. Então, vale muito a pena estar assistindo e conhecendo, né, como mais uma ferramenta de autoajuda e autoconhecimento, gente. Muito bom mesmo. Então, para você que está aí nos acompanhando, vamos lá. Sejam bem-vindos ao ano de 2020 com o programa Olhar Humano, primeiro desse ano. Confere só o nosso material de hoje. Olá, amigos, tudo bem? Estou eu aqui, o Nelson. Hoje eu estou fazendo um extra aqui, uma entrevista extra, porque eu conheci uma pessoa incrível, isso na semana passada, e já bateu uma sintonia muito legal. Nós vamos falar hoje sobre a questão da saúde da mulher. Eu conheci essa pessoa incrível, que foi através de uma outra colega nossa, e que ela tem uma proposta que ela vai, com certeza, chamar a atenção de vocês, porque é a questão da saúde da mulher. Ela tem uma história incrível de superação, de força, de dedicação, e ela está sendo muito ativista no propósito que ela vai estar falando hoje. Principalmente essa questão da saúde feminina, do empoderamento e também de outras doenças. Eu estou aqui com a Val Sátiro, ela é sócia proprietária da Interação, que é Cuidados de Saúde Feminina, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Val, obrigado por você ter vindo. Tudo bom, Nelson? Tudo certinho? Tudo bem, tudo obrigado. certo. Val, fala aí a tua história, como que surgiu tudo isso, fala pra gente. Nelson, primeiramente, muito obrigado. Imagina. Muito obrigada pelas palavras. Você não tem noção de como isso é importante pra gente. E realmente é uma força que a gente tem que ter para chegar até aqui. Tá, né? com certeza. Não é nada fácil, nós conversamos bastante, você conheceu um pouco da minha história. E é isso que eu quero, aproveitar esses meios, esses canais, para transformar a saúde da mulher. É esse meu propósito. Que legal, muito bacana. A gente estava conversando aqui semana passada e hoje, e um dos assuntos que mais chamou a atenção da gente foi a questão da endometriose, né, Val? Isso. Né? Então eu acho que é legal você estar falando isso, porque o público não sabe a quantidade de mulheres que tem com esse problema. E você tem uma história voltada para isso. Isso. Conta pra gente conta pro pessoal como é que é isso. Então, Nelson, na verdade, a endometriose é uma doença complexa e isso é uma questão mundial, né? Só que no Brasil nós temos cerca de mais de 10 milhões de mulheres diagnosticadas. É muita gente. É né? muita gente, né? Isso diagnosticadas comprovadamente e diversas outras sem o diagnóstico. Então, eu sou uma pessoa portadora de endometriose profunda, que é um grau mais grave da doença, né? E eu resolvi disseminar esse tema, e onde eu descobri que tudo se começa pela prevenção, né? Coincidentemente, eu entrei no mercado de saúde há cerca de 6 anos, mais ou menos. Eu venho do mercado de comunicação, de outros mercados, e pelo viés da vida, eu acabei entrando no mercado de saúde e vi
esse gap que nós chamamos, que é a questão preventiva. Então, em todas as questões da saúde da mulher, são questões completamente diferenciadas da saúde do homem ou da saúde de uma criança, por exemplo. A mulher ela é um ser complexo. E eu sou portadora de uma doença que ela é um desafio, principalmente para a medicina, quanto mais para nós mulheres. Quando eu descobri minha doença, mas em cerca de 2001, já estava casada, enfim, pretendia ter filhos, já estava num grau bem complexo, bem complicado. Isso em 2001. E hoje nós estamos em 2019 e as mulheres e as pessoas ainda não conhecem essa doença. Então, baseado no meu histórico, baseado no meu case, digamos assim, eu resolvi disseminar, né? Resolvi falar sobre a saúde da mulher, começando pela questão preventiva, desde o início, desde uma criança até uma idosa. Então, a minha proposta é levar o conhecimento, é levar a informação que nos falta, né? E isso é mundial, não é só aqui em questão de Brasil, Nelson. Mundial. Mundial. Mundial, se no Brasil são mais de 10 milhões, imagina mundial, né? Imagina mundialmente, são bilhões de mulheres diagnosticadas e não diagnosticadas, porque quando nós pegamos países subdesenvolvidos, o histórico é muito maior. Então, para o pessoal conhecer um pouco da minha história, né? Quando a gente fala de uma questão de saúde da mulher, Nelson, nós estamos falando de empoderamento. Nós estamos envolvendo diversas outras questões dentro da nossa história. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, dentro da minha família são 2 irmãos homens, né? Eu sempre convivi com muitos homens e tenho uma tendência natural à liderança. Então, eu liderei muitos homens. Embora exista uma questão de praticidade, nós não vamos ser hipócritas e saber, de não dizer que existe ainda uma questão de machismo e preconceito com a mulher. E isso, infelizmente, acaba criando uma questão de psicossomatização em diversas situações, né? E acaba indo para o nosso corpo. Foi exatamente o que eu percebo que me aconteceu. Então, eu vivi diversas situações de muito estresse, de muito nervosismo, de muita tensão, que com certeza acabou ocasionando a minha doença. A doença, né? E isso é uma questão que até nós conversamos de como que eu iria colocar isso para o público, mas eu acho que é de uma forma muito simplista. É o nosso estilo de vida, é como a gente está se olhando, é como está a nossa autoestima, como é que está o ambiente que a gente vive, que acaba trazendo uma série de questões na saúde física, né? E foi o que aconteceu comigo. Nesse meio do caminho, eu tive um histórico familiar bem peculiar, bem delicado, de o que nós chamamos aí de assédio mesmo, né? Familiar. E isso foi recorrente dentro do meu casamento. Então, entrando também no que é meu propósito, é quebrar um ciclo, Nelson, de histórias de mulheres que viveram ou vivem, né, relacionamentos abusivos. Isso é bastante sério, né? Então, isso é uma outra questão também, que é muito séria dentro de um histórico como o meu. Eu tive um casamento, Nelson, de extremo abuso, né? E isso foi muito preponderante dentro da questão da minha saúde, porque, para você ter uma ideia, eu fui uma profissional que eu alavanquei muito cedo e praticamente tudo que eu ganhei na minha vida, eu acabei investindo dentro da minha saúde. Eu falo de investimento porque foi um investimento na minha vida, né? Mas muitos momentos não foram bem assim. Se não fosse a ajuda de profissionais, da parte psicológica, psiquiátrica e outras buscas e as amizades, eu não estaria conversando com você aqui. Então, o que eu quero colocar para as mulheres buscarem conhecimento, a endometriose não é uma doença simples, né? Eu diria que seria considerado como uma metástase, seria um câncer, né? Não reconhecido da forma que uma doença como um câncer traz. Mas o tratamento, por exemplo, no meu caso foi o mesmo. Eu fiz quimioterapia, eu tive cirurgias complexas, eu tive parada cardíaca na última cirurgia. Caramba! Uma cirurgia com 10 horas, né? Equipe multidisciplinar. E é um pequeno não, é um grande investimento que a gente faz, né?
Então, psicologicamente, isso é devastador. Para a gente estar conversando aqui agora, foi um trabalho aí de, no mínimo, uns 15 anos. Nossa, é muito tempo, É né, muito gente? tempo, gente, é muito tempo. Então, a gente vai realmente no fundo do poço e tenta se levantar, né? E assim, existe uma palavra chamada resiliência, que eu até brinco que eu gostaria, em muitos momentos eu quase mudei meu nome para resiliência, de Val para resiliência, porque o nível de resiliência de mulheres como eu realmente é muito grande, né? Eu saí do meu casamento, Nelson, um relacionamento de 20 anos, bem complexo, como eu coloquei, doente, sem trabalho, com o meu pai e minha mãe doentes, né? E eu pensava, qual que é o legado que eu quero deixar? O que o universo, ou Deus, ou seja, o que a gente tem de transmissão, está tentando me passar com tudo que a vida me traz, né? Então, são muitas reflexões que a gente faz quando a gente tem uma questão assim. E conversando com muitas mulheres, conversando com muitas pessoas, eu fui vendo que o cenário não era só meu, né? A gente é até meio egoísta de achar que o nosso problema é maior que o dos outros. Não é. O nosso problema, ele é compartilhado, ele faz parte de uma cultura mundial, de novo, machista, preconceituosa, e é uma questão que a gente tem que mudar. São questões que nós temos que reverter, né? Então, assim, aqui eu não estou para falar especificamente só da saúde da mulher física, eu estou para falar de um empoderamento, eu estou para falar realmente de nós, do nosso momento, da nossa vez. Né? A mulher é mãe, a mulher é um ser realmente diferenciado. Biologicamente é comprovado que nós temos formas de reações diferentes. Então, temos que fazer alguma coisa por nós e, consequentemente, por quem está em nosso entorno. Tá? É por essas e outras, né, que eu trouxe, porque eu também sou muito a favor dessa questão do empoderamento feminino também. Eu acho que a mulher tem um papel tão importante na vida da gente, até porque é o seguinte, né, gente? Cá entre nós, a gente nasceu de mulher, né? Exatamente. Pois é. Sem nós, vocês não estariam aqui. Tudo bem que eu não posso ter filhos, né? Eu tive que fazer esterectomia. A minha doença, ela foi muito invasiva, então comprometeu toda a parte ginecológica, alguns outros órgãos fora da ginecologia, que é uma outra questão, gente. Isso não é uma doença tratada só por ginecologista. Existem graus, que vai do leve ao profundo, e o profundo é realmente como se fosse uma metástase. Existem diversas formas da doença se apresentar, e vai pegando órgãos, né? No meu caso foi fundo vaginal, intestino, toda a parte de peritônio. Tem mulheres que atinge também bexiga, pulmão, já tem casos descobertos até na cabeça. Caramba! Né? E não é uma doença que é apenas do ciclo, ela piora com o ciclo. Eu acredito muito nisso. Então, não existe uma causa específica, né? Mas existem algumas tendências, parte de genética, sistema nervoso central, estilo de vida, mas não existe nada ainda extremamente comprovado. O que eu pretendo hoje com a minha parte profissional? Eu estou começando uma startup chamada Interação Saúde Mulher, onde eu fiz uma pesquisa gigante, não só no Brasil como fora, de movimentos, né, que se preocupam com as questões de cuidados e saúde da mulher, e existem diversas iniciativas já fora do Brasil principalmente. É um movimento que se chama Femtech, que é a tecnologia principalmente na saúde da mulher. Eu estou começando com palestras, né, e criando brevemente uma plataforma onde a gente pretende disseminar, levar o conhecimento entre os profissionais da saúde, a mulher e todo o ecossistema que possam realmente nos ajudar. E isso tem criado uma dimensão muito interessante, porque nós temos diversos especialistas já falando disso, mas muito fragmentado, de uma forma muito fragmentada. E a minha ideia, na verdade, é unificar, trazer isso para o maior número de pessoas, para a gente poder levar esse conhecimento, seja no ambiente profissional, ou seja no ambiente realmente dentro do mercado de saúde, que é meu foco. Né? Porque o que eu quero, gente, é ver o menor número de mulheres a não passar pelo que eu passei, porque vocês imaginem, é um tratamento muito caro, né?
o SUS, nós temos uma fila de espera muito grande. Dentro dos planos de saúde não há médicos especializados, que é uma outra questão grave. Então são todos praticamente particulares, né? E isso, falando do meu relacionamento, que foi realmente muito complicado, o meu ex-marido não entendeu. Estou no processo judicial, porque a pessoa não entende, né, que é uma doença grave, que é uma doença complexa, né? A minha família, infelizmente, demorou também para entender. Eu fui muito julgada, eu fui muito apontada, e não sou só eu, são diversas mulheres que passam por isso. Inclusive maridos que abandonam porque não querem cuidar de uma mulher doente. Pois é, e é muito recorrente, porque nós mulheres, nós temos uma questão natural de sermos mãe, né? E nós, mesmo ex-mulheres que eu conheço, cuidam dos homens. No inverso, isso não acontece. Então, no meu relacionamento, quando meu ex-marido viu que a minha questão estava ficando bem mais grave, ele começou a ter um outro posicionamento. E isso piorou a minha situação, porque foi uma pessoa que eu ajudei muito. Quando eu precisei, eu não tive o mesmo retorno, né? A gente tem que rir, né? Transformar a dor no cômico, porque é isso que eu quero, gente. Eu poderia aqui muito me lamentar, ó vida, ó céus, ó azar. E isso está sendo demais, assim. Quando a gente fala, principalmente de startup, né? A gente está tentando superar as dores. Mas o que eu pretendo é levar uma tranquilidade para as mulheres, de dizer o seguinte, gente, tem jeito, sabe? Vamos nos unir, vamos fazer alguma coisa por nós mesmos, porque até outro dia o mundo era masculino, o mundo era dos homens, quem mandava eram eles, a mulher não votava, a mulher não fazia absolutamente nada, imagina. Eu tenho uma avó, que é uma das minhas referências, que ela criou 10 filhas mulheres. De uma certa forma, eu acho isso maravilhoso, mas por outro lado, o sofrimento foi muito grande. Então tem que se dividir. E o mundo está diferente, não só para nós, como para os homens também, né? E o que tem me surpreendido, Nelson, eu tenho achado sensacional, que além das mulheres, os meus amigos homens principalmente querem fazer parte, eles querem entender. Muito bacana. Eles querem ajudar, né? E é isso, a gente está falando de um mundo revertendo um pouco desse poder, digamos, de estar, de fazer, mas os homens contemporâneos, os homens modernos, os homens com uma cabeça aberta, eles já entenderam, né? Que hoje a questão ela está invertendo. Quantas mulheres não estão no mercado de trabalho, os homens estão em casa, né? Sim. Então, essa questão que eu estava começando a falar no meu relacionamento é uma questão muito antiga, do cara achar que a mulher ou ela tem que fazer o papel de mãe, ou ela tem que fazer o papel de apoiadora, e não existe um retorno, isso não existe mais, né? Esse espaço da mulher invisível, e o homem está no holofote, isso acabou. Ou são os dois parceiros, companheiros, cúmplices, ou cada um segue seu rumo. Pois é. Não existe mais essa questão da mulher aceitar tudo como antigamente. Exatamente. Então, quando eu falo de uma questão como a minha, quando eu falo como a questão da saúde da mulher, eu não estou falando aqui de uma endometriose profunda só. Obviamente, impactou em muitas questões da minha vida. Eu perdi excelentes oportunidades profissionais, eu perdi padrão de vida, eu perdi amizades, eu perdi familiares, eu perdi uma série de coisas, mas será que eu perdi mesmo ou me livrei? Né? Tem esse depende da linha do pensamento. Depende da linha de pensamento, a gente se livra de certas coisas. Ou, de repente, passaram no meu caminho para eu me transformasse num ser humano melhor. Né? Então, tudo para mim é aprendizado, Nelson. Eu penso da mesma forma. É aprendizado. E é isso que eu tento passar, sabe? Que nós tenhamos aprendizados. Né? Que nós sejamos mulheres que fazem acontecer. Como brincam comigo, que não sejam mulheres que deixam a peteca cair. Né? Tem um amigo meu que ele brinca e ele me chama de Betty Boop. Mulher à frente do meu tempo. Ai, Deus. E sempre foi assim. Imagina, meu pai era nordestino, ele faleceu tem 6 meses. Nordestino, uma pessoa extremamente machista. Cresci. Imagina o que foi para o meu pai ter uma mulher como eu dentro de casa. Foi um terror para ele. Mas meu pai faleceu com uma outra cabeça. Ele aprendeu a me olhar. Nós tínhamos conversas, depois de um determinado ponto, a partir da minha adolescência em seguida, foi um outro ser humano, porque a educação dele foi de uma outra forma, de uma outra geração, né?
Então, a partir da minha geração para frente, nós começamos a transformar. E ele entendeu isso, então foi muito gratificante, né? Eu tive essa mudança dentro da minha casa. De certa forma, meu ex-marido também, ele também tinha uma cabeça até muito mais machista. Então são esses conta-gotas que a gente vai colocando e vai transformando. E se a gente não dissemina isso, não tem como, né? Então esses movimentos mundiais que estão acontecendo, principalmente em tecnologia na saúde da mulher, são sensacionais. E os médicos estão fazendo parte, o olhar da medicina já é outro, o olhar profissional, o olhar das empresas, o olhar do mundo é outro. Quanto mais pessoas estiverem impactadas socialmente, falando de questões complexas envolvendo a mulher, muito mais pessoas vão estar fazendo acontecer. É verdade. Eu acredito num mundo extremamente feminino, mas com apoio do masculino. Claro. Com apoio dos homens. Sem dúvida. Né? Então, eu não pude ter filhos, mas se eu tivesse um filho, educaria de um formato extremamente moderno, extremamente contemporâneo. Eu vi uma campanha recente de uma marca de bonecas, onde o menino, ele cuida da boneca. Né? Não é mais aquela questão, o menino tem que brincar de carrinho, a menina tem que brincar de casinha. Hoje a coisa é o apoio. Sim. E é nisso que eu acredito, é na questão do apoiador, na questão do olhar. Eu não sou uma ativista, digamos, feminista, daquelas pragmáticas que vai ao extremo. Eu mantenho ao meu lado feminino e faço questão disso, Lógico. A minha meiguice, mas nós somos mulheres fortes, somos mulheres que estamos encarando a vida também, no mercado de trabalho. Não foi fácil me levantar. Eu saí do meu casamento sem nada, absolutamente sem nada. Eu estou recomeçando a minha vida e para mim isso é importante, né? Ter esse senso de estar fazendo acontecer. Né? Então, o que eu quero passar realmente é que as mulheres não desistam. Né? Não desistam mesmo. A depressão vem. E vem forte, vem forte. E vem muito forte. De um formato assim, incapacitante. Até muito mais do que a doença física em si. Porque é uma consequência da outra. Imagina, hoje uma mulher de 46 anos, eu estou na menopausa. Já há anos. Precoce, não é fácil. até, né? Bastante precoce, porque eu comecei a bloquear com 30 anos, então são muitos anos, né? E são tratamentos muito intensos, com quimioterapia, enfim. Mas eu fui ensinada, aí eu digo que eu fui criada por mulheres incríveis, né? A me levantar. Isso é muito importante, mas eu também posso cair. Mas eu não posso cair e ficar lá. Claro. Né? Eu vou respeitar o meu limite, mas vou estar continuando a produzir. Eu vou buscar formas de me levantar, vou buscar formas de melhorar a minha vida e tentar melhorar as pessoas que estão ao meu redor. Claro, né? claro. Então é nesse sentido que eu busco os cuidados da saúde da mulher. É uma questão integral, não é uma questão única só, falando de um tratamento, medicina. Também é importante. E a questão espiritual mesmo, Nelson. Isso é Para importante, mim é fundamental. Né? Hoje Isso eu sou uma pessoa importante. extremamente espiritualizada, não sou religiosa. Mas a espiritualidade, uma conexão interna, ela é muito grande. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso legado. Né? Essa questão da espiritualidade, vamos deixar muito bem claro, né? Não é questão espírita, porque aí de repente a pessoa fala... Confunde. Confunde. É questão da espiritualidade, um contexto, né? Sim. De um crescimento de uma crença. Sim. Né? Porque a gente sabe que Deus existe, é um só, e cada um tem a sua crença, etc. Né? Mas, Val, eu acho isso muito legal, porque eu sou super adepto também a esse tipo de trabalho que você está fazendo, porque eu acho que tem que parar mesmo, né? Essa coisa da mulher também aceitar as coisas passivamente. Exatamente. Pacificamente. A questão dos feminicídios. Pois é, uma coisa impressionante. Estamos em 2019 e a quantidade de mulheres morrendo ainda passionalmente. Exatamente. É impressionante, é surreal a coisa. Casos de relacionamentos abusivos, como foi o seu caso. Pois é. Né? Que você me contou bem a sua história.
Então tem mesmo que dar essa força. Exatamente. Né? Porque a questão... a gente sabe também, de uma certa forma, né, Val, que a endometriose também tem um lado somático aí. Sim, né? psicossomatização, foi o que nós né? conversamos, a gente Né? falou sobre isso. Tem um lado psicossomático que eu acho que tem, pelo pouco que eu sei dessa linha, tem muito a ver com o posicionamento que a mulher tenha na vida dela. Exatamente. Né? De não aceitar relacionamentos abusivos, de não aceitar mercado de trabalho, vamos dizer assim, ganhar menos do que aquilo que ela acha que merece. Exatamente. Não aceitar passivamente as coisas. Tem uma questão que se diz, aí vai uma questão um pouco mais holística, né, digamos assim, que nós que temos essa tendência, a gente bloqueia realmente a questão que é a parte feminina. Sim, né? sim. E isso está sendo muito recorrente, porque o número de mulheres é muito grande. Então, assim, as mulheres começaram a ter um outro posicionamento, indo por outro lado, e não é isso. Né? A parte feminina, ela deve continuar, mas como a gente se posiciona perante o mundo. Né? Exatamente. Eu estou aqui para fazer acontecer também, eu sou um ser humano. Né? Aquela coisa da mulher ser inferior, aquela coisa de meio que bíblica, digamos assim, não que eu seja super fã, eu gosto da Bíblia, mas tem algumas lendas que religiosas até, que deixaram a mulher extremamente inferiorizada. E isso foi muito, foram séculos, anos sendo estimado, né, estigmatizado. Então, não dá mais. Essa posição que a gente é um ser inferior, que nós somos um ser atrás, não é atrás, nós temos sempre que estar de um lado do homem. Hoje a pessoa para estar comigo, ela precisa ser uma pessoa com uma cabeça aberta, né? Eu não vou aceitar mais nenhum tipo de homem machista na minha vida. E é engraçado quando nós passamos por relacionamentos abusivos, e a gente começa a ter um outro posicionamento, até a questão da maturidade, a gente não aceita qualquer coisa mais. E isso não é só no relacionamento homem-mulher, é uma questão profissional, familiar, amizades, a gente vai selecionando realmente o que a gente quer para a vida. Então, quanto melhor, mais bem-estar nós tenhamos, melhor em tudo na nossa vida. É um ciclo realmente que os coaches, inclusive, costumam utilizar, né? Que eu sou extremamente adepta, eu acho que hoje nós temos ferramentas para nos levantar. Então, quanto mais autoconhecimento nós temos, eu acho que melhor nós conseguimos nos posicionar, né? Então, quando eu me separei, é engraçado que todos os meus médicos e até os psicólogos viraram meus amigos, porque o histórico realmente foi muito pesado. Eu fui agredida, enfim, tem uma série de questões aí que eu tenho até um certo cuidado de colocar. Imagina, meu ex-marido está com ação judicial contra mim, só para você ter ideia. Esse lado da gente se colocar num lugar inferior não é bem assim, porque eu acredito que a mulher tem uma força racional muito maior que a do homem. O homem é muito mais a questão da força bruta física. Claro que não dá para generalizar, né? Mas emocionalmente é muito claro que nós somos um pouco mais fortes, né? Tem até a música do Erasmo Carlos que brinca que mulher... dizem que a mulher é o sexo forte, realmente não somos, né? Não somos, nós somos um sexo forte, né? Naquela época ele já falava, desculpa, naquela época ele já valorizava muito a questão Pois feminina. e a esposa dele teve uma questão, inclusive, também, eu acompanhei, eu trabalhei em ambientes que eles estavam. Mas o que eu quero colocar, Nelson, é que a gente tem que acreditar na gente, né? E a gente tem que se valorizar. É a questão do alto valor, é a questão do autocuidado, é a questão de se amar mesmo, é a questão de se gostar. Se é realmente a frase que eu acho que é sensacional. Se a gente não se gosta, quem é que vai gostar da gente? Essas coisas acontecem realmente, Nelson, quando nós estamos com a autoestima muito baixa. O meu caso foi isso. Eu não me dava valor, eu não me valorizava como uma mulher, eu vinha de um olhar, mesmo com todo o embasamento que eu tinha mais ou menos do meu olhar, não era concreto, isso veio com a maturidade. Então a minha doença parece que ela veio mesmo para me dar um chacoalhão e dizer, acorda, você está morrendo, vai para a vida, sabe? É bem essa leitura mesmo. É bem essa leitura. E eu vejo isso com algumas mulheres que passaram por situações como a minha, ou até outras situações graves, seja numa perda financeira, mas a maioria é na questão da saúde mesmo, né? Porque muitas acabam até olhando a questão financeira, da educação financeira, mas quando uma mulher tem um gasto exorbitante, alguma coisa está acontecendo na vida dela. Isso é o ser humano, mas
a mulher é muito mais de comprar, de impulsividade, de consumismo, né? Então existe um olhar integral que a gente quer, né? E é a questão da valorização, é a questão do nosso momento, e isso a gente dissemina para o restante. Quando a mulher é tratada bem, ela passa isso para a família, ela passa para quem está do lado dela. Né? Isso é sensacional, né, gente? Já pensou, né, o movimento que isso vai estar gerando daqui para frente, né? Como a gente vai atingir isso daqui para frente? Eu vejo que você está muito engajada e tem mais é que lutar a favor disso mesmo. Com certeza. Tem mais é que lutar a favor disso mesmo. Quantos atendimentos eu não atendi com pessoas também com relacionamentos abusivos, violência doméstica? Imagina. Vários. Tem vários. Imagina. Em todas as classes sociais. Todas, não tem todas as classes sociais. Não tem essa coisa de ser de uma determinada classe, de ser de uma determinada poder aquisitivo. Isso tem em todos os lugares, infelizmente. Tem. Infelizmente tem. E até hoje eu atendo pessoas mesmo jovens com relacionamentos abusivos. Pois é. Abusivos e assim, não tem compreensão do outro lado. Não tem. A minha mãe, ela teve 2 cânceres. 2 raros. Caramba. Ela teve, e por questão de psicossomatização, ela teve um Pagê, que é um câncer de seio, e com a radioterapia ela desenvolveu leucemia, né, e tem uma questão coronária. Mas a pessoa é tão alto astral, você olha para ela, parece que ela não tem nada, né? Mas por outro lado, foi um sofrimento, né? Infelizmente meu pai era alcoólatra e eu sei o que ela passou, e isso acabou refletindo inclusive em mim. Eu atraí um relacionamento, não que o meu ex-marido fosse alcoólatra, mas ele tem uma característica bem próxima de um sociopata, né? Eu vivi 20 anos e claramente a gente repete, você sabe muito bem isso pela psicologia, a gente, se não prestar atenção, a gente acaba repetindo o modelo. Então o que eu coloco muito para as mães, conversem com as suas filhas, conheçam as meninas, queiram entender como funciona a vidinha delas mesmo, tentem entender como que está internamente, porque às vezes você conhece as pessoas razoavelmente por fora, mas internamente não sabe isso dentro de casa. A educação é pela base, então conhecer, saber o que está acontecendo, né? Principalmente quando as meninas têm a primeira menstruação, que muda tudo, absolutamente tudo. Né? Mudança de uma infância para uma pré-adolescência, uma menarca, e muda tudo a vida dela. É verdade. Então, quanto mais as mulheres se conhecerem, e as mães conhecerem as filhas, e até os pais mesmo, a família, conhecer o que está acontecendo, envolvam, né? Envolvam. Nós vamos começar um trabalho das escolas particulares para levar esse tipo de informação, né, com palestras, enfim, falando de diversas questões preventivas. Nós temos aí, pelos benchmarks que eu fiz, 10 itens primordiais da saúde da mulher, considerado pela OMS e pelo Ministério da Saúde, que são importantes na ação de atenção primária preventiva, né? Então, nós conhecendo esses 10 itens, principalmente, o restante, a gente vai ter um outro olhar. Quando chega numa doença crônica, não que seja mais fácil, mas a gente tem um pouco mais de informação. Outra coisa, nós não sabemos o que falar para o médico, muitas vezes o diagnóstico é errado. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais a gente lê, quanto a gente mais buscar o que está acontecendo no meio que a gente vive, mais força de tratamento, aí falando da parte de saúde preventiva, né? E quando a gente fala da questão da saúde no geral, impacta em todos os aspectos da vida da gente. Né? Sem dúvida. Gente, é o seguinte, o papo está acabando aqui, mas não vai acabar daqui para frente não. Porque tá muito legal. Obrigada. Tá muito legal. Vocês não têm noção. Isso aqui é uma pequena palhinha do que vocês estão vendo, do que a gente já conversou semana passada, na semana anterior e hoje. Né? Porque antes da gente gravar, a gente estava batendo um papinho aqui. A energia que ela está trazendo é uma energia muito forte e dá para perceber a força que ela está levando isso para frente, que eu tenho certeza que vai contagiar muita gente. E Val, assim, eu sei que você já deu alguns toques assim, mas manda uma mensagenzinha de empoderamento para que possa motivar essas pessoas também a não desistirem. Mulheres e meninas, agora chegou a nossa vez. Nós temos que nos unir, nos ajudar e também envolver os rapazes, envolver os homens.
Porque se nós chegamos até aqui, não podemos menosprezar que eles também fizeram acontecer, né? Eu sou super a favor dos rapazes também empoderados, dos rapazes que têm a mente aberta, que querem se envolver, que estão nos ajudando. A minha proposta, temos mulheres, mas eu quero que os homens também façam parte. Eu estou muito encantada com os adolescentes, eu tenho sobrinhos adolescentes, eles vêm, eles mostram reportagens, enfim, é uma outra cabeça realmente. E assim, nós temos que nos ajudar, né? Nós temos, o machismo masculino existe, mas nós temos que quebrar o machismo feminino, que esse é o pior, né? Não eduquem seus filhos de uma forma que foi educada até uns anos atrás. Eduquem seus filhos realmente para o mundo. Eduquem seus filhos. Infelizmente eu não pude ter filhos, pretendo adotar. Eu ainda vou casar novamente e vou adotar. Lógico. E assim, talvez essa seja uma das minhas missões, uma adoção ou algumas adoções de filhos, né? Eu quero fazer isso realmente. E as pessoas que eu me inspiro fazem isso. Então, as mulheres incríveis que eu conheço têm apoio de masculino. Então aqui eu não estou levantando uma bandeira somente mulheres, eu quero envolver os homens também, mas obviamente começando com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida, né, impactando nos diversos outros segmentos e setores. E eu quero te deixar total apoio, me dar total apoio para você, que você precisar. Muito obrigada. Né? Na parte psicológica, o que a gente puder aqui, a gente vai gravar mais. Legal. A gente vai gravar mais, mas o que você também precisar em termos de trabalho, alguma coisa, pode contar com a gente aqui. Claro, eu também fico total à disposição, que a parte mental é um dos itens mais importantes para que a gente tenha um estilo de vida integral. Com certeza. Tá bem? Paulo, obrigado. Muito obrigada, querido. Obrigado você, agradeço. imagina, sensacional o bate-papo aqui. Aguarde que vem mais, tá Obrigada. bom? Grande abraço, gente. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Gustavo, algumas pessoas ouvem falar da constelação, mas não entendem muito como funciona ali na prática, né? Você pode explicar para a gente? Então, aquela coisa de que tem a pessoa que constela, mas tem as outras pessoas que estão assistindo a constelação e os personagens, né? Então tem gente que não sabe o que é isso, como que é feito. Escutam muito a constelação, mas o que é isso? O que é a constelação, né? Sim, então isso que você comentou agora é o processo da constelação em grupo. Isso. Então você pode fazer tanto a constelação em grupo, tanto individual como bonecos ou âncoras. Então isso é importante separar, que tem duas maneiras que acaba sendo processos distintos, mas com os mesmos resultados para esse acesso do inconsciente, para essa citação da dinâmica oculta. No processo em grupo, então você tem a figura do facilitador, do constelador, da pessoa que vai trazer a questão, que é o constelado, dos participantes. Os participantes eles podem, durante a vivência, serem escolhidos, e aí a pessoa pode aceitar ou não participar, representar um papel. Mas são escolhidos por quem? Pela pessoa que está constelando ou pelo facilitador? Isso pode variar um pouco de facilitador para facilitador. Eu sempre peço para a pessoa que vai constelar escolher os seus próprios representantes. E depois, já instaurado o grupo, que começou a constelação, a vivência, às vezes eu escolho já isoladamente algum papel ou outro para não perder a concentração do grupo. Então, esse processo de representante, como que é essa representação? O que acontece? Eu me torno um personagem? Quando a gente faz o campo da constelação, então, depois de um exercício de meditação, de respiração, que a gente neutraliza os pensamentos, que é como se fosse um grande processo de meditação, é formado um campo morfogenético, que é o biólogo Rupert Sheldrake, que estudou por muito tempo, que são os campos mórficos. Então, assim como o campo magnético, que você não vê, mas você sente, se eu me jogar da janela, eu vou para o chão, porque tem uma força invisível que me puxa para o chão. Sim. Nesse campo morfogenético, eu entro em ressonância com a epigene da pessoa que vem constelar. Então, hoje, a ciência já comprova
que a gente tem o nosso gene. Nosso epigênio é uma camada invisível que fica em volta do gene. E nessa camada invisível tem toda uma herança emocional. Então, exemplo, os sobreviventes do Holocausto, os filhos desenvolveram intolerância à lactose em virtude desse trauma que os pais passaram. Os filhos descendentes dos holandeses que passaram fome na Segunda Guerra Mundial desenvolveram um crescimento maior que os demais que não passaram fome e uma predisposição à obesidade em virtude de um trauma emocional. E ainda, só para exemplificar, os pais que presenciaram o acidente, o World Trade Center nos Estados Unidos, os filhos desenvolveram déficit de atenção. Então, hoje já é comprovado que a gente recebe uma herança emocional. Ela não altera o DNA, mas ela é transmitida. Então, nesse campo morfogenético, eu entro em ressonância com a energia, com essa epigênese da pessoa que está constelando, e aí eu passo a ter emoções. Então, eu entro e começo a exteriorizar. E eu, como facilitador, vou fazendo um processo de leitura corporal dos movimentos, que no curso a gente vai estudando vários tipos de movimentos para fazer essa interpretação. E, com base nisso, a gente vai montando esse campo familiar da pessoa que vem constelar até chegar nessa raiz do problema. E no caso das pessoas que estão assistindo, né? Eu falo isso porque eu já tive a experiência de assistir uma vez e realmente, assim, eu acho que existe uma coisa de energia muito forte ali, né? E bem ou mal, é impossível você não se sentir mexida de alguma forma com a situação ali, com o clima, né? E aí, como que é feito? Porque quando você pensa que é algo que eu vejo aqui com os meus pacientes, né? Quem fala, vou participar de uma constelação, vou constelar ou vou assistir, eu falo, vamos marcar uma consulta depois, né? Porque vem aquela coisa de, tudo bem, acionou um gatilho, ok, e agora, o que eu faço com isso que eu descobri, né? Ou com essa emoção que eu percebo em mim? Como é que é isso? Isso é muito importante. Eu digo que a constelação ela é uma cirurgia. Então, quando a pessoa vai constelar, a gente faz um procedimento cirúrgico. A gente abre, remove o que tem que remover, depois dá os pontos. E aí entra o quê? O pós-operatório. Então, da mesma forma de uma cirurgia que você tem um pós-operatório, que você tem um monte de recomendações, a constelação não é diferente. Então, após uma constelação, a constelação ela é um processo que eu digo que inicia algo numa constelação. Então, o primeiro passo que a pessoa dá para algo. Então, após esse período, é necessário adotar algumas precauções, mas medidas. Então, retornar, seja na psicoterapia, para fazer esse processo de integração, seja buscar outras ferramentas que possa trazer, de fato, uma implementação daquilo que a pessoa absorveu naquele processo, é muito importante. Vale lembrar que a constelação ela traz dinâmicas ocultas. Então, às vezes, as memórias da infância, ainda mais quando é uma infância traumática, elas são esquecidas. Na constelação, por exemplo, pode vir à tona uma lembrança de um abuso. Pode ser muito impactante para aquela pessoa reviver aquela memória, porém necessária para se libertar daquele trauma, daquela ferida. Então, um auxílio de psicoterapeutas após a constelação é muito importante para fortalecer, para o quê? A constelação não piorar ao invés de ajudar. E o que você também mencionou do grupo, a gente brinca que a constelação acaba servindo para todos os participantes. Então, de alguma maneira, todo mundo é constelado de alguma forma. Porque é difícil você participar de uma constelação e não se ver de alguma forma em algum papel que a constelação apresenta. E por isso que é importante selecionar bem o lugar que você vai, para que não fique uma constelação sem um fechamento adequado. Porque, às vezes, você pode sair
identificado demais com papel e acabar saindo com algo que não é seu. Então, às vezes, uma emoção, às vezes você se convalesce com uma situação se compadece com uma situação que você presenciou na constelação de uma outra pessoa, fica, poxa, coitada daquela pessoa, nossa, que infância, que trauma pesado que aquela pessoa passou. E, às vezes, você absorve algo sem perceber e sai com aquilo. E, às vezes, você vai acordar no outro dia sem energia, mais cansado, mais triste, porque não soube, ok, eu entro em contato com aquilo, eu pego o que é bom, mas eu deixo lá o que não é meu. Então, esse fechamento é muito importante para que as pessoas acordem no outro dia de uma forma leve, positiva, então que seja utilizado isso de uma forma construtiva e não destrutiva. Eu acho importante falar sobre isso, porque assim como nós temos algumas pessoas que têm a ideia de que, bom, eu tomo remédio, eu não preciso fazer terapia. Ou eu faço terapia e mesmo que o meu psicólogo tenha me encaminhado para um médico, um especialista, para tomar uma medicação, mas eu não vou, eu não quero. Então, da mesma maneira, eu acho importante ter um olhar atento, né, no sentido de que, legal, bacana, a constelação ela vem sim para ajudar, para auxiliar muito, e isso está sendo comprovado, porém a importância de salientar o quanto que as terapias tradicionais também estão ali, né, não podem ser, em hipótese alguma, descartadas, né? Então, a constelação ela vem para dar esse auxílio como mais uma possibilidade, mais uma ferramenta de ajuda, de autoconhecimento, de conciliação e de uma coisa que me dá a entender, você me desculpe se eu estiver falando errado, né? Mas como uma coisa de quebrar padrões. É como se, de geração em geração, em função dessa herança aí, né, emocional, né, a gente acabasse tendo padrões parecidos, né, dos nossos antepassados, e com isso as coisas vão se repetindo. E enquanto você não fechar, não quebrar isso, me parece que não acontece. Então, por exemplo, uma família, uma geração que foi marcada por tragédias, e aí isso vai se repetindo, né? Seja por suicídio, seja por questões financeiras ou problemas relacionais, e isso vai perdurando de geração em geração. Então, a constelação ela acaba ajudando muito nisso, no sentido de quebrar esse padrão, vamos até usar uma palavrinha aqui a mais, essa maldição de gerações que ficam marcadas. Estou falando besteira? Me fala um pouquinho. Não, nem um pouco. Então, aqui, concluindo a questão do pertencimento, o Bert Hellinger ele observou que a gente tem a boa e a má consciência. A boa consciência é o conjunto de todas as crenças da nossa família. Então, eu inconscientemente, para eu poder pertencer à minha família, ao meu sistema, eu tenho que reproduzir todas as crenças. Agir igual. Inconscientemente. Então, quando eu vou para a má consciência, eu falo, ok, eu participo, mas eu faço diferente. E aí, qual que é o rótulo? As ovelhas negras. Entendi. As ovelhas negras das famílias geralmente estão quebrando, já de uma maneira inconsciente, padrões da família. Mas, quando você não é uma ovelha negra, através da constelação, você consegue, então, identificar o que está se repetindo, e aí, com o seu livre-arbítrio, falar, vou repetir ou vou fazer diferente? E aí você consegue separar com respeito e fazer o seu caminho da maneira que você, de fato, optar. Então, aí começa o seu livre-arbítrio verdadeiro, porque antes, muitas das nossas ações são movidas
por esses padrões inconscientes. Então, é uma falsa sensação de livre-arbítrio. Sim. É como se, no fundo, sem eu saber, eu tenho que seguir, né? Para eu pertencer a essa família, eu tenho que ser igual, eu tenho que agir igual, de alguma forma. E se eu me dou conta disso, eu passo a me sentir livre, eu me liberto dessa necessidade. Sim. E me sinto sem culpa para viver a minha vida da forma que eu acredito e que eu acho que é boa. Sim, é isso? Isso. E complementando nisso, a psicoterapia tem um papel fundamental. Porque através da terapia você consegue identificar o que é meu, o que eu realmente faço questão, o que é dos outros, o que eu faço para alimentar os outros e o que eu faço para me alimentar. Então, essa identificação da persona, a terapia, eu vejo que é uma ótima ferramenta, porque você vai acompanhando, é algo duradouro. A constelação é algo breve. Então, eu até brinco, eu falo assim, gente, constelação não é terapia. Então, é algo que vem justamente, que assim, é algo que a pessoa sente quando precisa constelar. Poxa, eu estou vendo que é um padrão que se repete aqui, que todo trabalho tem uma mesma situação, sabe? Não é uma dor de barriga, não é algo que me aconteceu agora e eu estou sendo impulsivo. Porque tem pessoas também que acabam confundindo e querem constelar tudo que acontece na vida e acaba perdendo um pouquinho a finalidade da constelação. Então, a constelação, eu digo que é essência. O que é essencial hoje que te incomoda. Então, é pontos específicos, porque a questão do inconsciente. Então, se fosse para tudo, deixa de ser inconsciente e vira consciente. Entendi. Que é, na verdade, o nosso trabalho mesmo, né? De trazer para a consciência, né? E, a partir daí, ressignificar. Exato. Né? E isso é muito, muito bacana. E você falou um pouco também da questão da área jurídica. Hoje a gente não vai conseguir falar sobre isso, mas existe um trabalho forte, é isso, em cima dessas questões, como você citou, né? E você tem coisas que você possa estar trazendo. Eu gostaria muito de poder, né, dar continuidade a essa entrevista num segmento diferente, porque eu acho que vem aí como uma possibilidade de melhora dos relacionamentos, né, desses conflitos que, na verdade, quem acaba mais sofrendo são as crianças, né? E aí, se a constelação puder estar atuando nisso junto, né, ao advogado, aos profissionais, assistentes sociais, psicólogos, eu acho que só tem a enriquecer, né? Então, isso é possível. Eu gostaria muito de poder conversar com você e nós fazermos esse outro momento, né, para entender um pouco como isso funciona juridicamente. Será um prazer retornar aqui. E sim, hoje há vários casos de litígios de inventário. Então, se você pode presenciar essa dinâmica entre os irmãos. Então, casos de falta de amor, em casos de adoção, casos de divórcio, alienação parental, a visão sistêmica acaba tendo um outro olhar do que hoje é um entendimento da jurisprudência. Então, tem vários aspectos jurídicos que a constelação consegue contribuir. E também para um outro segmento também que traz muitos conflitos, que é para a parte empresarial, das empresas. Então, tem bastante assunto aí para a gente voltar a conversar. Nossa, que bacana. Eu fico muito contente de ouvi-lo, porque a gente aprende, né, a cada dia aí uma forma nova. Eu acho que toda essa situação que hoje nós estamos vivendo, né, mundialmente, eu acho que tudo que vier para acrescentar, né, para o olhar humano, para a vida humana, né, para a alma humana, eu acho que é fundamental. Sim. É trazer o bem à humanidade. E eu acho que essa é uma das propostas né? Sim, porque hoje eu falo, não tem uma técnica melhor. Então eu falo assim, a constelação é a melhor técnica. Assim, existem várias maneiras hoje de você acessar essas dinâmicas do seu inconsciente. Vai daquilo que melhor
ressoa com você. Então, hoje você tem desde técnicas tradicionais, como várias holísticas, então, de hipnose, renascimento na água. Eu poderia falar várias. Então, assim, já vivenciei algumas eu gostei, outras nem tanto, mas isso é o meu ponto de vista. Você pode ter o seu, as pessoas, cada um tem o seu. Então, eu não digo que tem um certo e nem um errado. Vai daquilo que melhor ressoa com você. É o que é melhor para nós, na verdade, né? Sim. É isso aí. Meu querido, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Pessoal, eu peço para que vocês... Primeiro, agradeço, né, pela atenção de todos e peço para que vocês participem, perguntem, compartilhem. Né? O Gustavo, ele é um facilitador, ele é um constelador e vocês terão, obviamente, acesso a isso. E estamos aí para mais um programa falando, né, que seria a segunda parte, falando sobre a constelação como ferramenta, né, na área jurídica. E também, você mencionou essa questão de contato. Caso alguém tenha alguma dúvida de constelação, eu tenho um Instagram dedicado para isso, que eu apelidei de Jornada Sistêmica, porque não é um começo, não é um trabalho de começo, meio e fim. É uma filosofia, então é uma jornada sistêmica. Então, podem mandar perguntas por lá, caso tenha alguma dúvida, que eu esclareço. Tá certo. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Gustavo. E nós nos vemos, então, daqui a 15 dias no programa Olhar Humano. Muito obrigada, um beijo a todos e, mais uma vez, um feliz 2020. Até mais. Bom, e você viu aí o nosso conteúdo nesse primeiro programa de 2020. Nós vamos aqui, para encerrar o programa, fazer um rápido debate em relação a esses dois temas, esse feedback para você aí que nos acompanhou durante todo esse programa. Lembrando a você que está disponível em todas as nossas plataformas da Creative TV Brasil, tanto no YouTube como no Facebook da Creative TV São Paulo, da Creative TV Brasil, com exibição simultânea. E, é claro, disponível para você assistir quantas vezes quiser, comentar, curtir, compartilhar, fazer download do programa também. Para você que está nos acompanhando agora, nesse momento de casa, através da sua TV, porque, pela questão do nosso canal do YouTube, nós agradecemos muito o seu carinho e vamos aqui na nossa parte final do programa. Ô, doutor Nelson, vamos fazer um feedback aqui, doutor Nelson, doutora Simone, sobre os temas tratados no programa de hoje. Vamos lá. Doutor Nelson, essa questão da autonomia da mulher, né? Se fala muito, autonomia não, eu esqueci até o... Empoderamento. Isso, empoderamento, que é uma forma de autonomia, né? O empoderamento da mulher é um assunto que se fala muito e que se trabalha muito, principalmente no setor público, né? Nessa questão desse empoderamento, no que isso influencia na vida da mulher em relação à vida como um todo, né? Porque a sociedade, embora que nós estejamos no século XXI, embora que nós estamos no ano de 2020, ainda existe uma sociedade em que o homem é o centro da casa e a mulher fica em segundo plano, embora que vem se tratando muito sobre esse tema, o empoderamento da mulher. Qual é o efeito positivo que a mulher que bate o pé no chão e diz, agora é minha vez, qual o que traz de positivo para ela, para a vida dela como um todo? Eu acho que aquela coisa o que eu falei agora na abertura do programa, não é uma questão nem de feminismo, né? Não. Feminismo é completamente diferente, realmente. É uma questão da mulher saber qual é a posição dela na sociedade, né? Porque, infelizmente, até temos como foi abordado na conversa com a Val, a questão do feminicídio, né? A questão ainda de uma série de preconceitos, e até a gente lembrou uma música do Erasmo Carlos, antiga até, que fala que dizem que a mulher é um sexo frágil, e na verdade não é. Se a gente for parar para lembrar, como eu também disse, a gente nasceu de uma mulher. Então, por que isso, né? Então é uma questão cultural, é uma coisa que vem já de muito tempo e que está na hora realmente da mulher começar a tomar mais consciência de que ela não é aquilo que muitas vezes é doutrinada a ser.
né, coisas do século passado, por exemplo, coisas de relacionamentos submissos, né, e possessivos. Então, eu acho que eu apoio muito essa questão, porque eu acho que eu cresci praticamente numa família muito mais feminina do que masculina, e eu vejo, né, o quanto isso é importante, porque não é uma... Gente, no século XXI, né, também não é uma questão de... foi o que eu falei, não é uma questão de feminismo, mas uma questão de igualar. Igualar, exatamente. Uma questão de igualar os papéis, e o homem vê que hoje ele depende tanto dela quanto ela depende dele. Porque vamos parar para pensar, né? Quantas mulheres não criam filhos sozinhas quando são abandonadas e os homens nem assumem uma paternidade? Então, acho que daí eu acho que a gente pode tirar algumas conclusões. Então, eu acho que ela tem uma missão muito grande, muito legal pela frente, e é um trabalho que eu já estou dando total apoio para o que ela vem fazendo, e é que eu acho que as mulheres têm que realmente buscar isso dentro delas, né? Buscar isso dentro delas, não ficar aceitando mais certas coisas que muitas vezes ainda acabam aceitando, e que, quando a gente se fala da endometriose, como foi falado, isso psicologicamente tem muito a ver com qual é o posicionamento que ela se permite dar na sociedade, né? Que se permite dar na sociedade. A própria questão do câncer de mama também é uma questão, é um símbolo feminino muito forte. Então, que posição que ela assume perante a sociedade, qual é a missão que ela assume perante a vida dela enquanto mulher, não como uma simples pessoa que é casada ou um namoro que acaba assumindo uma passividade, né? Um pacifismo. Então, eu acho que vale uma reflexão muito grande aí. A gente está aqui do lado da Simone, que também ela é uma pessoa que eu conheço muito, ela já superou muita coisa. Então, e também tem, eu acho que ela é uma pessoa que pode dizer também muito sobre isso, porque eu também conheço como que ela vê muito esse papel. Então, eu acho que é um apoio total que a gente está dando para a mulherada aqui, para elas começarem a refletir sobre um pouco o papel delas na sociedade, né? Enfim, eu acho que os homens têm que começar a se conscientizar um pouco mais de que eles não são tudo isso, não, e que a mulher tem um papel muito importante na vida da gente. Muito bom mesmo, muito bom. Pois não, doutora Simone? Não, é que esse final do Nelson eu achei muito pertinente, né? Que, na verdade, eu acho que a mulher cada vez mais já tem essa consciência. Eu acho que falta muito essa questão masculina mesmo, né? De entender que a mulher ela tem condições hoje de fazer uma série de coisas, ela é capaz, né? E permitir mesmo, né? Eu acho que tem muitas que conseguem se posicionar e tem outras que tentam, mas o marido ou o homem tem medo, né? Que ela se coloque, se mostre com a força dela, com a fortaleza que ela tem, por medo de perdê-la, né? Então, é uma forma de controle também. Mas, enfim, é isso aí. Eu acho que é muito bacana essa entrevista. Gostei muito também de saber, de entender o quanto que isso está agora se espalhando aí e ajudando muitas mulheres que têm tudo isso, que têm essa força, mas têm o medo. Então, na verdade, é uma consciência, mas com fortalecimento, né? De ter a coragem de enfrentar e seguir, né? Seguir em frente. É isso aí. Muito bom. É uma questão de consciência mesmo, né? De realmente se colocar e enfrentar. É inadmissível que num ano como hoje em 2020 ainda existam, né? E olhe que a questão, eu posso até inserir nesse debate aqui um detalhe que, e olhe que existem questões aí que não é o pessoal mais antigo, não. Essa galera jovem aí também tem, é incrível. Eu encontro exemplos disso, eu fico impressionado como existem, claro, uma parcela apenas da juventude que tem essa visão. Mas isso aí é aquela coisa, né, doutor Nelson? A juventude agora que foi
que já veio do pai, que já veio do avô, que já veio do bisavô, e por aí vai. Existe essa questão de hereditariedade, possivelmente, é claro, os filhos sigam o mesmo rumo, né? É incrível como persiste esse pensamento ainda hoje. Até pegando um gancho do tema da Simone, isso é uma questão de uma linguagem de constelação, né? Constelação, isso exatamente. também, isso vem de outras gerações também, isso vem de outros aprendizados, de outros núcleos de vida que as pessoas foram criando e foram induzidas a ser assim, muitas vezes, né? Então, é uma questão de herança genética, mas principalmente uma herança psicológica. Então, isso é uma questão que eu acho que vale a pena debater. Eu acho que isso encaixa meio com o tema que a Simone também está abordando, que a constelação fala muito isso, né? Essa questão do resgate, muitas vezes, da autoestima, da autoimagem, de rever seus valores, seus conceitos, né? De consertar muita coisa também. Eu acho que é bem pertinente também. Exatamente, doutora Simone, e justamente essa questão de constelação familiar, o que a gente pode dar de feedback nessa entrevista de hoje? Para o pessoal que está nos acompanhando agora, que nunca ouviu falar em constelação, vamos primeiro fazer a questão da definição, né? Como é que essa definição se encaixa no programa de hoje? Então, você viu aí, né, durante a entrevista, ele falando um pouco sobre o formato, né? A constelação como essa ferramenta que ela pode ser feita em grupo, que pode ser feita individualmente. Mas vamos tentar, na verdade, fazer esse link, que é uma coisa muito interessante com que o Nelson estava colocando, porque você percebe que ele fala na entrevista sobre a consciência boa e a consciência ruim. Então, nós carregamos, né, como ele diz, nós carregamos uma herança emocional, né? Então, existe um dos termos que ele coloca de pertencer. Então, nós temos a necessidade de pertencer à nossa família. E a nossa família, ele está falando de quem? Dos nossos antepassados. Então, a nossa consciência, que seria, essa consciência ruim, né? Ela mantém que é uma coisa inconsciente, ela fica ali como uma herança que faz com que nós sigamos com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos valores, às vezes os mesmos temperamentos que os nossos antepassados, né? Então ele fala muito desse padrão que a gente acaba tendo que quebrar, porque você pode ver, até eu comento sobre isso na entrevista, né? Tem famílias que são marcadas por suicídio, né? Então, é o avô, é o bisavô, é o tio, mas por que toda, né, a família, todas as gerações têm problemas com suicídio? Ou todas as gerações têm problemas com situações financeiras, né, com dinheiro? Então, assim, o que ele coloca é que inconscientemente isso está na nossa consciência, que nós temos que pertencer a essa família. Então, nós temos que seguir o mesmo ritmo, o mesmo padrão de geração em geração, né? E, a partir daí, a constelação, ela faz dar esse gatilho. Então, a partir do momento que eu tenho esse gatilho e que eu percebo, peraí, eu posso pertencer à minha família, mas eu não preciso pensar como os meus antepassados, eu não preciso agir como os meus antepassados, eu posso seguir por mim. Então, o que acontece? Eu quebro esse padrão e me liberto. E aí que a psicoterapia entra também dentro desse contexto para ajudar essa pessoa a ter uma outra visão, uma outra forma, outro caminho de ação para lidar com isso. Então, está aí um pouco o que você acabou perguntando para o Nelson, né? Por que esses jovens acabam seguindo? Então, são heranças, né? Que nós viemos de
criações extremamente machistas, né, patriarcais, e aí isso está muito impregnado dentro da gente, né? Então a ideia é essa. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Perfeito. Respondeu muito Perfeito. bem. Exatamente. Agora, existe um detalhe também que se deve colocar, por exemplo, nessas próximas gerações, é o seguinte, sim, nós temos uma questão patriarcal, nós temos uma questão cultural até, tem a questão genética, mas também eu sigo se eu quiser. É uma opção também. Então, mas às vezes... Mas ela... Isso é fato. Pois não, doutora Simone, é uma opção, mas existem coisas que são mais fortes aí, né? No caso, a própria família, a própria criação, a questão, essa própria cultura que existe, às vezes se torna mais... Eu tenho uma opção, mas eu tenho medo de usar. Pode ser nessa questão também, né? A terapia, ela vem para isso, para você ter esse olhar, porque às vezes a própria pessoa nem sabe que ela tem essa opção, ela nem consegue ver isso, né? Uhum. E com certeza, tudo na nossa vida a gente tem sempre uma opção, uma alternativa, uma escolha, né? Tá realmente puxando isso. Que é o livre-arbítrio também, né? Isso. Você vai perceber, né? Você vai vendo ali mesmo, não só nesse programa que nós tivemos, mas no próximo, que ele fala disso. A partir do momento que você se liberta, você tem o livre-arbítrio. Então, é muito bacana. Acho que é uma forma a mais, né, da gente se autoconhecer, tudo que vem para nos ajudar, né, para melhorar na nossa vida, o nosso eu, né, que seja bem-vindo, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Muito bem. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Um tema muito interessante. Um certo ponto, esses temas foram, em certo ponto, complexos também, mas muito atual para você ver algo que é um debate que gera outro, que vai gerando... É uma coisa incrível, né? Esses dois temas que nós trouxemos aqui, dá para fazer um ano inteiro de programa, se deixar. Porque são assuntos pertinentes e muito atuais mesmo. E que se debate o tempo todo. Sempre existe alguma manifestação, sempre existe algum tipo de movimento em relação a esses temas, onde quer que seja, né? Bom, vou agradecer aqui a doutora Simone, ao doutor Nelson, pelo carinho de mais um programa estar aqui com a gente. E a gente se encontra daqui a 15 dias, né, doutora Simone? Isso aí, pessoal. Olha, não percam, porque esse ano nós temos muitas coisas boas, interessantes, novas, profissionais que vão vir aqui para tirar as suas dúvidas, né, para trazer muita coisa nova, muita informação. Nós contamos com vocês. E Jean Derrier, um abraço forte para você. Igualmente. Né? Nelson, um ano muito bom para a gente. Um beijo grande, pessoal. Obrigado, doutora Simone. Doutor Nelson, vamos lá? Vamos, mais uma vez agradecer, gratidão mais uma vez por esse programa, por estar começando um ano com o nosso programa ainda no ar, que vai perdurar aí, se Deus quiser, um tempo ad eterno aí. E fazendo as palavras da Simone, né? E compartilhem, divulguem, que com certeza os temas que nós estamos abordando aqui é para todo mundo. E muita gente vai se identificar com o que vocês vão assistir, então acho que quanto mais vocês compartilharem, mais vai atingir um público e mais consciência vai atingir. Grande abraço, daqui a 15 dias a gente se vê. Obrigado, pessoal. E a você que está com a gente aqui na programação da Creativo TV Brasil, fique com a gente. O programa Olhar Humano volta em 15 dias pela grade de programação da Creativo TV São Paulo, Creativo TV Brasil e todas as nossas plataformas. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, pessoal.